comer dessa palavra, nos alimentar dela, versículo a versículo, né? É por isso tão importante, assim, nós termos esse tempo como até o pastor Felipe falou algumas aulas atrás, de nós dividirmos um pouco para nós termos aí mais tempo, e então podemos falar um pouco mais no final, colocar aí a nossa percepção, porque nós somos corpo, e com isso o Senhor vai acrescentando aquilo que Ele vai revelando para cada um de nós, conforme nós vamos nos debruçando na palavra. Então, eu queria pedir para Márcia, por favor, antes de eu começar os slides, lê para nós aí no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Enquanto isso, eu vou colocando a tela, tá bom, irmãos? Posso ler? De ler. Bom dia a todos. Vamos lá, então, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que enchesais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e reconhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21 também? Sim. A ele seja glória na igreja e com Cristo Jesus em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão aí vendo a tela, então, agora? Dá uma Sim. Olha, então vamos começar aqui, continuar, né? Então, aqui a gente vê Paulo orando pela segunda vez pelos Efésios nessa carta. Veja, aqui Paulo, ele ora para que os crentes entendam algo tão profundo que somente com a ajuda do Senhor nós podemos entender. E a minha oração, irmãos, quando eu estava ali preparando e estudando, é para que tanto eu, porque todas as vezes que eu estou aqui sendo facilitadora da palavra, eu creio, né? Porque todos nós estamos aprendendo e, como nós falamos na semana passada, há uma profundidade inesgotável da palavra, né? Então, todos os dias, todos nós, por mais que tenhamos idade, tanto cronológica quanto com o Senhor, na caminhada com o Senhor, nós temos tanto a aprender, né? Então, eu oro para que cada um de nós compreenda no espírito que Paulo está falando aqui, né? Porque a gente vê nesse texto, como a Márcia leu, nós vemos muitos superlativos, coisas muito grandiosas, né? É como se Paulo tivesse visto o tamanho da montanha, que era muito alta, e mesmo assim ele ousou escalar essa montanha. Então, é isso que eu oro para que nós façamos, né? Para que a gente também olhe para essa montanha tão alta, tudo tão profundo, e tão muitas vezes nós vamos ver aqui em alguns momentos incompreensível, mas que o Senhor nos capacite para compreender. Então, vamos refletir aí sobre a grandeza do caráter de Deus e do que é de fato o Evangelho. Nós vamos, então, aqui caminhar juntos. Então, vamos lá. Então, vamos aí para Efésios 3, do 14 a 21. Então, imagine agora, eu coloquei aí para a gente, essa imagem para a gente realmente imaginar, visualiza aí na sua mente, né? Imagina agora Paulo preso lá em Roma, né? Era a segunda prisão, ele estava realmente num lugar muito desagradável, muito desconfortável. Alguns estudiosos dizem que o esgoto de Roma passava por aquele lugar onde ele estava.
E ali, então, com um rolo diante dele, tinta, ele começa a escrever aos Efésios. E depois do que ele escreveu ali no capítulo 2, né, falando sobre a graça de Deus, falando sobre a questão, né, dos gentios e os judeus unidos com Cristo, e começa a falar ali, ele para um pouco, né, ele coloca a pena no tinteiro, e então ele se ajoelha ao lado ali, vamos dizer, de uma cama, de um lugar onde ele dormia, e começa a orar por aqueles a quem ele escreve, né? E depois ele volta a escrever, como se ele dissesse, olha, eu acabo de orar por vocês, e olha o que eu pedi por vocês, né? Então, e aí ele começa, então, dizendo no verso 14, né? Por esta causa, eu me ponho diante do Pai para orar. Então, essa causa, naturalmente, é tudo que ele escreveu antes, né? Especialmente no capítulo 2, de 1 a 10, né? Que nós vimos lá o quanto nós estávamos mortos, separados de Deus, longe do Senhor, alheios às coisas de Deus, indiferentes às coisas de Deus, e então Deus, condenados pelo pecado, então, mas Deus, na sua rica misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, então tá ali ele fala sobre a salvação, sobre a graça, sobre redenção, né, sobre as boas obras que o Senhor preparou para nós andarmos nela, e ali então, ele continua, né, por esta causa que nos tomou quando estávamos mortos, e aí, por esta causa, que se refere ao que ele falou no capítulo 2, de 11 a 22, como Deus, na sua misericórdia, juntou judeus e gentios numa nova família, num novo corpo, num novo povo. E então, por esta causa, né, quando ele começa a orar, ele também se refere ao capítulo 3, de 1 a 13, o mistério que estava oculto, mas que agora Deus revelou, Cristo e a igreja. Então, tudo isso era muita informação, né? Quando nós meditamos no plano da redenção, que é isso que Paulo está explicando aqui nessa carta, até esse momento, nós vemos como tudo é muito, muito profundo, como tudo isso é muito vasto. Então, numa certa altura, não tem o que fazer, senão se ajoelhar, como Paulo fez ali, e é como se ele dissesse, Deus, se o Senhor não me ajudar a compreender, eu não vou entender, né? E essa é a minha oração nesse tempo, né? Eu não quero ser um crente raso, superficial, que fica banhando os pés, né, na praia ali. Nós queremos, então, mergulhar, né? Há um vasto oceano para nós conhecermos. Então, qual é a causa, né, que nós falamos? A graça de Deus, o mistério de Cristo. E aí, então, né, que nós possamos aí... E Paulo ora naquele momento e se ajoelha diante de tudo isso e fala, Senhor, nos leva a mergulhar e a conhecer esse oceano tão maravilhoso, com tantos mistérios e tantas grandezas, que o Senhor já revelou, mas que precisa, então, abrir essa janela para que nós possamos contemplar, né? E aí, Paulo, então, fala, né? A palavra de Deus diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, né? Me ponho de joelhos. Veja, o costume do judeu ortodoxo naquela época era orar em pé. Nós vemos Abraão, quando estava ali intercedendo por Ló, ele orava em pé. Nós vemos tantos outros exemplos, né? Orava em pé com as mãos para cima. Então, quando Paulo se ajoelha diante do Pai, era porque, de fato, ele se sentia na presença majestosa de Deus, né? Ele se sentia quebrantado, humilhado, prestes a derramar o seu coração nessa oração. Não tinha o que fazer senão se ajoelhar, se prostrar diante do Pai. E é nessa atitude que Paulo faz essa oração. Ele se dirige, então, a Deus, ali no final do verso 14, né? De joelhos. E aí, então, em Efésios 3,15, né, ele fala assim, né, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, né? Quem é essa família, né? De quem toma o nome toda a família está tomando o nome, tanto no céu como sobre a terra. Essa família somos nós, são os filhos de Deus, né? Cristãos, judeus, gentios, né? Que ele acabou de descrever que Deus uniu pela graça. E aqui nós podemos parar um pouquinho e pensar e refletir sobre essa questão de tomar o nome, né? Que talvez Paulo aqui estivesse pensando
no relato da criação em Gênesis, quando Deus criou o homem, né, criou Adão, e então criou todos os animais. Deus chamou Adão e disse para ele nomear, né, dê nome à criação, aos bichos. Então a gente vê aqui que o ato de nomear, ele indica soberania, né? Indica ascendência, indica domínio, né? Adão estava ali nomeando os bichos e, ao mesmo tempo, dando identidade para aqueles animais, né? Então é algo muito, muito relevante que muitas vezes nós passamos pela palavra, mas a palavra de Deus, ela conta uma mesma história, né? Nós vemos a figura, nós vemos os relances no Antigo Testamento e a realidade que é Cristo e a igreja. Então, ali ele vai dando identidade para aqueles animais, né? O que Paulo muitas vezes pode estar dizendo aqui é que nós, como família de Deus, nós recebemos um nome dele, né? Nós recebemos um novo nome de Deus. Nós somos parte deste povo que Deus formou para si. Então, é ele quem nos define, é ele quem nos identifica, né? Ele é o nosso pai de quem nós temos um nome, né? E aí nós podemos pensar a respeito da nossa família, né? Como exemplo. Então, aqui em casa nós somos, na casa da minha mãe, eu era Kátia Moraes Galego Sanches. E agora eu sou Kátia Rodrigues. Embora eu tenha os outros nomes, mas em todo lugar que eu vou, né? Na escola, quando eu preciso identificar só com Kátia, não adianta, preciso identificar um pouquinho mais, é Kátia Rodrigues, porque eu fui tomada por esta família, né? Eu sou esposa do Denilson Rodrigues, então nós somos um, né? Numa mesma carne, um mesmo propósito, uma mesma família, um mesmo nome, né? E o Senhor fez isso conosco, nos colocou na sua família, nos deu a sua natureza, nos deu o seu nome, nós fomos selados, né? Então, quando de quem toma, né, o nome toda a família, nós temos o nome do Pai, né? Isso nos identifica, isso é muito importante, porque quem nós somos? Nós fazemos parte da família, da igreja, do povo de Deus. Isso é muito importante, né? De quem você é, né? Eu sou de Deus. Eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, e eu estava numa ministração, e ali eu lembro que a pessoa que estava ministrando, ela falou, né, quem você é em Cristo? Né? Faça o exercício de escrever isso, né? E aí eu lembro que eu tinha um caderninho, 20 anos, né? Então, assim, era jovenzinha, eu tinha um caderninho preto, e eu gostava de escrever nele porque eu usava aquelas canetas prateadas, douradas, sabe? Que as meninas aí vão me entender, as professoras de plantão, que escreve no preto e aparece, fica bem lindo. E eu tinha esse caderno, e eu lembro que ali eu escrevi, né? Que eu sou Kátia, filha de Deus, amada do Senhor, menina dos seus olhos, e ali eu fui colocando a minha identidade em Cristo, que a palavra de Deus nos diz. Então, é tão importante que nós saibamos quem nós somos, né? Nós somos filhos amados, nós somos igreja sonhada desde a eternidade, com um propósito para a eternidade. Esse é o nosso sobrenome, né? De quem mais nos orgulhamos. Eu não posso me orgulhar de ser, então, muitas vezes nós vemos, né? Ah, este é o fulano de tal, doutorado, ele é doutor, ele é mestre, ele é pastor, ele é missionário, ele é isso, ele é aquilo, tudo isso é muito importante. Mas o mais importante, nós somos filhos, né? Nós somos parte da família, nós somos aquele com quem o Senhor sonhou desde antes da eternidade. Isso nos identifica, né? E de quem recebemos o nome, né? É diante desse Deus que Paulo se ajoelha e começa a orar. Então, ele pede 4 coisas, né? Diante disso. Então, nós recebemos o nosso nome de Deus, é ele quem nos define, quem nos identifica. Amém? E aí, então, Paulo, ele pede 4 coisas aí pelos seus leitores, né? Para os seus leitores. E aí, nós vemos no 16, Paulo começa assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Então, a primeira coisa que Paulo pede aqui é força, fortalecimento, né? O homem interior é o nosso espírito, é a nossa mente, é o nosso coração, é a nossa consciência,
é a nossa vontade. Então, Paulo pede que pela ação do Espírito Santo nós sejamos fortalecidos. Veja, Paulo ele não separa, né? Ele não difere Cristo do Espírito Santo. Pois é pelo Espírito Santo que Cristo habita em nós. É pelo Espírito Santo que somos fortalecidos em todas essas coisas, né? Paulo pede, então, que nós sejamos fortalecidos em todas essas coisas que nós ouvimos. Veja, uma coisa é nós compreendermos essa verdade, que nós já precisamos do Senhor muito para compreendermos essas verdades. Mas outra coisa ainda mais profunda é sermos fortalecidos nessa verdade. Ganharmos força, coragem, ganharmos ânimo a partir delas. Né? Um crente fortalecido interiormente, ele vai enfrentar as perseguições, ele vai enfrentar a dureza da vida, ele vai enfrentar a crise econômica, ele vai enfrentar as doenças, ele vai enfrentar as enfermidades, porque ele está fortalecido no homem interior. Mas quando nós estamos enfraquecidos, então nós estamos desanimados, nós não temos ânimo para prosseguir, né? E com isso nós não avançamos, nós não nos comportamos como deveríamos. Então, fortalecidos pelo Espírito no homem interior, é basicamente aqui que nós encontramos o ânimo para prosseguir, né? Paulo ora para que haja um sopro de brisa suave no nosso coração que nos refresca, que nos anima. E vindo aqui para o momento prático, eu tenho certeza que cada um de nós já experimentamos isso na nossa vida. Aqueles momentos em que Deus, através da sua palavra, através do seu espírito, através de uma circunstância, através da palavra de um irmão, de um amigo, através de um louvor, de uma pregação, de uma escola bíblica dominical, né, de um culto, você se sente revigorado na fé, né, que a sua fé se levanta e você sai mudado dali, em outra pessoa, há um ânimo, né? Alguns chamam isso de a gente vê assim, muito se fala em avivamento espiritual, né? E nós vemos alguns conceitos de que o avivamento espiritual tem a ver com milagres, com sinais, com prodígios, e Deus é poderoso para fazer tudo isso. Mas é importante, eu creio que muito válido pensar que um reavivamento espiritual, biblicamente falando, é a ação de Deus na nossa mente, no coração, nos firmando nas suas verdades, no seu evangelho, de tal forma que nós cobramos ânimo, nós somos reavivados, nós somos avivados, nós nos levantamos, estamos prontos, então, para agir. E Paulo ora isso, né? E eu creio que essa oração de Paulo aqui nesse momento, para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, é uma oração que eu preciso fazer por mim e também pelos nossos irmãos, os da nossa casa, aqueles da nossa igreja, os nossos líderes, os nossos pastores, para que eles sejam, então, fortalecidos, né? Fortalecidos pelo Senhor, no Espírito. Né? Há muitos irmãos que precisam dessa oração. Estão, muitas vezes, desanimados por causa das dívidas, por causa dos problemas, das doenças, como eu falei anteriormente, desanimados por estar enfrentando perseguição no trabalho, né? Nós precisamos orar porque há tantos irmãos, muitas vezes, com problemas nos relacionamentos, né? São tantas circunstâncias na nossa vida onde nós precisamos ser fortalecidos no Espírito, né? Com o poder de Deus no Espírito. E só assim, então, nós vamos poder cumprir o propósito de Deus, né? Eu coloquei aqui essa imagem para ilustrar, né? É como que precisamos orar porque muitas vezes nos sentimos como um vale de ossos secos, e o Senhor, então, é poderoso para soprar vida e fazer desse vale de ossos secos um exército, né? Que se levanta e cumpre o chamado do Senhor, cumpre o propósito do Senhor. E a segunda coisa, então, né, só para terminar ali o 1, né, graças a Deus, quando pelo Espírito Santo ele nos levanta. Que Deus conceda que a nossa igreja seja fortalecida no homem interior. Né? Então, a segunda coisa que Paulo ora aqui pelos irmãos, né, nessa carta aos Efésios, no verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração, né? Aqui fala, habite Cristo no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos separar esse versículo em dois pontos. Primeiro, habite Cristo no vosso coração pela fé. O que Paulo está pedindo aqui, embora pareça explícito num primeiro olhar, embora pareça óbvio, vamos dizer assim, de que Cristo habite plenamente pela fé. Veja, quando nós pensamos em cristão, né, nos crentes, na igreja, a gente pensa imediatamente que Cristo já habita no cristão, né? Então, a gente vê num primeiro olhar é que Cristo habita plenamente. Por definição, o cristão é aquele em que Cristo habita. Né? Ser cristão é ter a Cristo, é recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, é dar-lhe o domínio da vida, é dizer a ele que habite em mim, vencer o meu Senhor. Então, por definição, Cristo já habita no cristão. Mas Paulo está orando aqui para que Cristo habite no vosso coração. Ele está orando pela igreja, né? Só que no grego, né? Eu até escrevi aqui, irmãos, as palavras em grego, mas eu não vou me atrever a pronunciar, não, tá bom? Então, no grego, nós vemos dois verbos. Depois aí, se algum irmão que sabe pronunciar bonitinho, quiser falar, aí você me ajuda. Nós vemos, então, dois verbos semelhantes para habitação, né? Então, o primeiro verbo, eu vou colocar já o significado. É uma habitação temporária, né? Que significa o quê? A habitação temporária é como que significa habitar como estrangeiro, como passar uma noite num hotel, né? E a outra é, então, habitação permanente. E aqui nesse texto, ele está orando para que Cristo habite em nós permanentemente, plenamente, né? Plenamente. Que essa experiência de ter Cristo em nós, a esperança da glória, ela seja experimentada plenamente. Que não haja nenhuma área na nossa vida que não seja ocupada pela presença de Cristo. E se formos uma casa, um edifício, como ele fala lá no final do capítulo 20, do capítulo 2, né? Uma casa, um edifício onde Deus habita, que não haja nenhuma área que ele não ocupe, que ele habite plenamente em nós, né? Deus deseja um relacionamento que não seja superficial, mas uma amizade profunda, né? Que ele ora aqui para que Cristo não venha somente consolar ou animar, mas que, acima de tudo, ele venha reinar na nossa vida, para que ele ocupe todos os espaços. E uma ilustração boa sobre isso, né, e muito oportuna, é quando, lá em Gênesis 18, o Senhor vem com dois anjos para dar a notícia, para falar com Abraão que Sara vai ter um filho. Chegou o tempo, né, da promessa ser cumprida. Então, quando chega o Senhor e os dois anjos, né, e eles param ali de frente com a tenda, próximo à tenda, Abraão vai, e então ele chama o Senhor e os dois anjos para pousar na sua casa, né? Para beber água, para comer com ele, né? E eles vêm, o Senhor vem com prazer para a tenda de Abraão, né? E ali a palavra fala que ele fez o pão, que ele matou o animal. Então, veja, não é como nós irmos no mercado e comprarmos um quilo de frango para estrogonofe e fazermos uma comida em 30 minutos. Demorou tempo, né? O Senhor, né, e os dois anjos ficaram ali com Abraão. E a gente vê ali naquela passagem que havia prazer deles estarem com Abraão, na tenda de Abraão, né? Que era o seu lar, né? Ali eles estiveram com Abraão, eles comeram com ele, eles se sentiram em casa. Por quê? Porque Abraão era um homem de fé, obediente. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Era gostoso estar na casa dele, né? Na tenda dele. Tem pessoas que nós estamos juntos que é gostoso de estar juntos, porque nós temos intimidade com essas pessoas, né? Então, o Senhor, ele quer ter intimidade para estar na nossa casa, para entrar na nossa vida, em todas as áreas, em todos os cômodos, né? Ter liberdade para mudar o quadro, para mudar o cômodo, para tirar e jogar fora aquele móvel que não serve, né? Ele quer morar na nossa casa, habitar permanentemente. Diferente, por exemplo, que saindo dali, ainda havia algo para Deus fazer. Ele precisava
sondar Sodoma e Gomorra, porque havia uma sentença para aquelas cidades, ele ia destruir aquela cidade. Mas ali havia um crente, que era Ló e a sua família, então ele precisava também avisar a Ló. Mas veja, quando você observa, o Senhor não foi. Ele mandou 2 anjos, né? Mas ele não foi. Por quê? Porque na casa de Ló, ele não tinha intimidade, né? Foi uma passagem temporária. Né? Ali, Ló precisou insistir muito para que esses anjos entrassem na sua casa. E depois vocês sabem, então, o final da história, né? O Senhor não se sentiu em casa na casa de Ló. Ele se sentiu em casa na tenda de Abraão. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer habitar em nós. Né? É isso que Paulo está orando aqui. Então, que ele entre no quarto dos seus relacionamentos, que ele ocupe a sala dos meus negócios, que ele entre no escritório da minha vida amorosa e conjugal, né? Que ele habite com a sua presença santificadora, purificadora, renovadora. Então, assim, habite Cristo no vosso coração, né? E de que forma isso acontece? Paulo fala pela fé, né? Quanto mais nós entendemos o mistério do Evangelho, quanto mais nós entendemos a Deus e o seu propósito eterno em Cristo Jesus, mais nós nos apropriamos disso, confiamos nas suas promessas e mais então nós vamos abrindo mão de nós mesmos, mais nós vamos renunciando à nossa autonomia, à nossa independência e dizendo, Senhor, a minha vida é tua, toma conta de mim, toma conta da minha casa, toma conta dos meus negócios, dos meus filhos, das minhas decisões, né, do meu ministério, das pessoas que o Senhor quer que eu fale a respeito do Senhor e elas sejam então salvas pelo Senhor, daqueles que o Senhor quer colocar na minha vida para que eu então responda e vá até eles e vidas sejam transformadas, né? Até que ele habite plenamente em nós. Né? Então, essa é a primeira parte do versículo 16. Né? E aí, na segunda parte, ele fala assim, olha, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa é a figura de um carvalho, porque quando eu penso em arraigados, eu não consigo pensar em outra árvore, né? A palavra fala, né? Até que sejamos como carvalhos de justiça, né? Então, eu gosto muito dessa figura, falando de raízes, né? A forma como Paulo escreve aqui dá a ideia de alguma coisa que acontece paralelamente. Veja. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Né? Então, sejam fortalecidos com poder no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É alguma coisa que acontece paralelamente e que expressa o resultado disso. Então, aqui, olha, vamos aqui. Qual é o resultado de Cristo habitar em nós, né, pela fé? O resultado disso é nós estarmos alicerçados e arraigados em amor, né? Paulo está orando para que nós sejamos fortalecidos no homem interior para enfrentar as dificuldades dessa vida. Está orando para que Cristo habite plenamente no nosso coração pela fé, a ponto de que sejamos arraigados e alicerçados em amor. Arraigados quer dizer enraizados. Alicerçados quer dizer fundamentados. Ele usa a figura, então, de uma árvore, né? E aí eu lembrei, a fim de que se tornem carvalhos de justiça. Também lembrei lá, quando o Senhor fez uma das primeiras alianças com Abraão, ele estava nos carvalhais de Manre. Então, ali por testemunha haviam carvalhos, né? Por quê? Porque o Senhor quer que as nossas raízes sejam profundas como uma árvore de muitos e muitos anos, né? Até hoje existem carvalhos naquele lugar onde eram os carvalhais de Manre, para você ter uma ideia. Então, assim, e um edifício, ele também fala a respeito de um edifício, né? Essas duas figuras têm em comum o quê? A árvore se põe em pé porque tem raízes profundas. E o edifício está em pé porque ele tem fundamentos profundos. As duas figuras estão falando de firmeza e solidez. Paulo está orando para que, então, estejamos como uma árvore enraizada, um edifício que tem fundamento, para que nós estejamos plantados no amor. Que amor é esse? Neste caso, aqui, veja, é como um resultado. Então, este amor, ele não é o amor de Cristo. Ele é o amor
mútuo, né? Ele é o amor que nós vamos ter entre nós, igreja, né? Para que nós estejamos plantados no amor. Amor aqui é o amor cristão, o amor mútuo, que é o resultado disso. O resultado de sermos fortalecidos e de que Cristo habite em nós é o amor mútuo, é o amor que eu tenho por você e você por mim, né? Quando estamos fortalecidos pelo Espírito no homem interior e quando Cristo habita em nós, o resultado, o fruto disso é o amor. E a gente lembra lá de Gálatas 5, o fruto do Espírito é o amor, né? Ele está pedindo ao Pai que os efésios sejam fortalecidos e que Cristo habite ricamente neles, para que eles se amem e esse amor não seja superficial, mas que esse amor seja uma árvore frondosa, enraizada, um edifício sólido. Veja, ele tinha acabado de falar por que ele estava preso. Ele tinha acabado de falar com os irmãos ali em Éfeso a respeito daquilo que Deus uniu na cruz em Cristo Jesus, que eram judeus e gentios, e a gente viu nas últimas semanas o quanto essa separação era profunda. Então, Paulo ora aqui para que eles sejam fortalecidos e então eles amem uns aos outros de uma forma enraizada e sólida. E, meu irmão, é tão importante que eu e você oremos para que isso seja realmente realidade na nossa vida todos os dias. Porque como é fácil nós, muitas vezes, não amarmos o nosso irmão, principalmente o diferente de nós, né? E nós somos tão diferentes. E assim, então, eles sejam sólidos, né? Vamos avançar. Então, amor mútuo. E aí, o terceiro, lá no versículo 18, ele ora, né? A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? E a profundidade, né? A fim de poder compreender. Então, aqui nós podemos pensar, né? Podemos começar pensando no amor de Cristo aqui, né? Lá em Romanos 8:38, vamos abrir rapidinho, só para a gente comparar um pouquinho. Em Romanos 8, no 38 e 39, né? Ele fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos aqui pensar um pouco a respeito do amor de Cristo, né, do amor de Deus. Mas também podemos observar quando ele pede, né, para que eles compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? Nós podemos então pensar, né? Compreender o amor de Cristo nas suas plenas dimensões, porque aqui nós estamos falando sobre dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade, né? Desse amor. E podemos pensar, né? Parece legítimo dizer que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, né? Gentios, judeus, suficientemente comprido para durar toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecado mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu, né? Então, aqui o John Stott faz esse paralelo. Mas quando nós vemos, né, essa palavra ali, no início do 18, ele fala assim: a fim de poder compreender com todos os santos, né? Isso é muito importante. Por quê? Também podemos observar, quando ele pede que eles compreendem qual é a largura, o comprimento e a profundidade com todos os santos, ele está se referindo ao evangelho que ele acabou de expor, né? E veja, o evangelho, ele tem a ver com aquilo que Deus fez por nós antes da fundação do mundo, através de Cristo Jesus, e ele vai além, né? O evangelho não para na nossa ressurreição com Cristo, ele vai além, né? O evangelho fala da igreja, né? O evangelho fala desse mistério, né? Então,
essas 4 dimensões, elas lembram a figura do edifício, que lá no capítulo 2, no versículo 22, ele vai falar, no 20 e 21, ele fala, Efésios 2, 20 e 21, ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o fundamento, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja, está falando sobre edificação. Quando nós vemos essas dimensões, nós pensamos nesse edifício, que ele diz que nós somos edificados, né? No qual todo edifício é bem ajustado e cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aqui ele já tinha comparado a igreja de Cristo a um edifício, né? Então, quando ele ora para que a igreja compreenda, veja, ele está orando pela igreja, por nós, pelos Efésios, por você, irmão, para que você compreenda o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Talvez ele esteja dizendo assim, ó, para que eles possam compreender o que significa a igreja e o que significa fazer parte dela. Por isso esse com todos os santos, né? Para que eles possam compreender todas as dimensões do que significa ser cristão e fazer parte do corpo de Cristo. Meu irmão, nós só conseguimos contemplar o amor de Cristo, olha que maravilhoso isso, só dá para compreender, para contemplar o amor de Cristo com todos os santos. Não é possível compreender todas as dimensões do amor de Cristo de forma individual. Eu não vou conseguir compreender o amor de Cristo sem você. Não consigo. Não dá para compreender todas essas dimensões sem o meu irmão. Não é possível. Por quê? Porque o Senhor nos fez parte de um corpo, da igreja. O Senhor não nos fez para viver sozinhos. O que cai por terra completamente é a ideia de que eu posso ser igreja dentro da minha casa, ouvindo o culto pela internet, né? E eu não estou falando aqui desses momentos virtuais de pandemia, meu irmão. Estou falando daquelas pessoas que acham que não precisam estar na igreja local, porque nós somos parte da igreja universal de Cristo, mas nós precisamos estar numa igreja local, porque ali eu vou exercitar o amor de Cristo em mim, e vou receber o amor de Cristo que você tem, eu vou receber de você o amor de Cristo, né? Acredito que eu não fui muito redundante. Então, se ele está pedindo para que possamos compreender, significa que a nossa mente, a nossa capacidade natural, né, de compreensão, ela tem limites com relação às coisas espirituais. Chega uma hora, meu irmão, né, chega uma hora em que Deus tem que nos capacitar para compreender, né? E essa compreensão profundamente espiritual do que é a vida cristã, do que é fazer parte do corpo de Cristo. Então, por isso ele ora qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do mistério de Deus, que é o evangelho em Cristo, o povo que ele planejou na eternidade, da qual nós fazemos parte, né? O que significa a igreja, o que significa ser parte dessa igreja. Nós não podemos, né? E eu falo isso por mim, nós não podemos, veja, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos quanto ele repete, né? E ele repete as mesmas coisas, mas o quanto ele avança na profundidade de todas elas. Eu não posso ler este texto e estudar este texto e ter a pretensão com a minha mente natural de que já está tudo certo, já sei o que é ser igreja, então agora vamos prosseguir, vamos viver, né? Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos isso, porque senão eu caio no engano de, no meio do caminho, estar fazendo obras boas, sem que elas sejam boas obras, né? Porque quando eu faço, e de alguma forma eu acho que aquilo que eu fiz é mérito meu, e seja esse pensamento o mais sutil, eu já estou realizando obras da carne, e não as boas obras. Né? Então, eu preciso que o Senhor me revele, me abra a janela. É como se você estivesse num hotel fazenda maravilhoso, e você está dentro do quarto, e quando você abre a janela, você pode, então, contemplar todas as maravilhas que estão do lado de fora. E é isso que o Senhor faz quando Ele traz revelação ao nosso coração, né? Quando Ele nos faz compreender. É como se Ele abrisse a janela para o reino espiritual, então nós podemos contemplar
todas essas coisas. E eu oro para que eu consiga ser, que o Senhor, através dessa palavra, traga essa revelação para nós um pouco mais a cada dia. Né? Então, nós vamos, né, na quarta coisa que Paulo ora ali pelos irmãos, que está em Efésios 3:19, né? E aí ele vai, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? Paulo ora para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Veja, como Paulo pede para compreendermos algo que não pode ser compreendido? Ele está aqui orando para que a gente conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, como é que nós vamos compreender? Como que nós vamos entender? Né? Ele pede o que não dá para fazer. Por isso que ele pede que só o Senhor, né, pode nos fazer compreender. Só o Senhor pode nos revelar o amor de Cristo, né? Que vem aí nesse evangelho insondável. Lembra do baldinho de areia e do mar? Né? Insondável e completamente inesgotável, né? Aqui o amor de Cristo é o amor de Cristo por nós. No primeiro, nós estávamos falando sobre o amor mútuo. E aqui nós estamos falando, né? Ele fala sobre o amor de Cristo por nós. Não é o nosso amor a Cristo. Paulo diz que esse amor excede todo entendimento humano, ou seja, o mundo não pode compreender o amor de Cristo. Mas nós, como igreja, podemos. E por isso ele ora. Né? Aqui ele não está falando só da humanidade caída, mas está se referindo a nós quando ele ora, né? Se referindo à igreja, que nós não temos condição de avaliar o grande amor de Cristo por nós. Quando ele desceu da glória, ele se fez um de nós, ele suportou tudo que viveu na cruz para nos perdoar, ele tomou o nosso lugar ali na cruz, né? E esse verbo conhecer aqui no grego significa o quê? Né? Quando ele fala conhecer o amor de Cristo, não é conhecer na letra, não é conhecer estudando, né? É muito fácil nós conhecermos a Cristo na letra. Né? É muito fácil nós estudarmos a Bíblia com o nosso intelecto, como nós estudamos muitas vezes um livro de física. Né? Mas aqui, quando nós precisamos orar por revelação e por entendimento e por compreensão, é porque essa palavra conhecer aqui no grego, ela significa conhecer por experiência. Não somente conhecer, mas conhecer porque você provou, né? Eu me lembro que uma vez nós estávamos no Nordeste, e aí nós fomos num restaurante, nós fomos ainda, o Bi e a Cris, não sei se eles estão aí na sala, mas eles vão lembrar. Nós fomos num restaurante, nós estávamos com ele, foi uma viagem muito boa, dá muitas saudades. E nós estávamos ali, nesse restaurante, e eu falei, bom, eu não gosto de bucho de bode, né? Puxada de bode. Mas eu quero provar, porque eu sei que eu não gosto, mas eu só vou saber que eu não gosto mesmo provando. Aí eu lembro que eles falaram, você vai provar isso? E eu lembro que eu peguei e comi só um pedacinho. Então, hoje eu tenho certeza que eu não gosto de buchada de bode, né? Porque eu provei. Então, é um exemplo simples, mas aqui Paulo diz que, que ele quer que nós conheçamos o amor de Cristo de provar. E esse é um dos pontos em que a gente se depara, que eu me deparo, né? E pergunto para o Senhor, será que eu conheço esse amor? De fato e de verdade? E aí o Senhor nos faz lembrar de experiências que Ele nos dá, né? De conhecer e de provar desse amor. Intelectualmente, nós conhecemos o amor de Deus, né? A Bíblia está cheia de textos que nos falam desse amor, mas quando é que isso se torna uma experiência em nossa vida? Tem uma experiência de Jonathan Edwards, né? E veja, Jonathan Edwards não era pentecostal, tá, irmãos? Ele era tradicional. E ele estava indo para um certo lugar para pregar, e ali então ele estava passando de cavalo por um bosque, e cavalgando naquele bosque, ele começa a contemplar ali as maravilhas da natureza e o céu. E nesse momento que ele começa a contemplar e glorificar a Deus e elevar o seu pensamento ali para o amor de Deus em relação a tudo que ele criou e nos fez e fez em nós, ali ele foi tomado pelo amor de Deus. E ali então, essa experiência, essa história conta que
ele ficou ali por horas naquele bosque, né, adorando o Senhor e num momento assim íntimo com o Senhor, que quando ele se apercebeu, o cavalo estava pastando ali um pouco mais longe, e aí ele foi tomado pelo amor de Deus. Quantos de nós, né? Eu tenho experiências de muitas vezes ouvindo louvor ou uma palavra ali no meu carro, de precisar parar o carro porque eu não conseguia conter as lágrimas, tamanho era o amor de Deus sobre a minha vida naquele momento e um ímpeto de glorificar ao Senhor e contemplar quem o Senhor é na minha vida, né? Quantas vezes, quando nós estamos ali lavando louça e ouvindo um louvor ou uma pregação, nós não contemos as lágrimas e caímos, né, sobre os nossos joelhos, glorificando ao Senhor. Quantos de nós não têm experiências assim, irmãos? E são essas experiências, né, que tornam o amor de Deus conhecido através do Espírito Santo, né? A história está cheia desses relatos. Então, tomados de toda, né, então ele fala, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados de toda a plenitude de Deus. Deus já é tudo, né? E a plenitude de Deus, então, né? Se Deus já é tudo, o amor de Cristo e toda essa grandeza, ele fala, a plenitude de Deus ainda tem muito mais, né? Mais do que isso, né? Ele ora aqui, meu irmão, para que eu seja tomado da plenitude de Deus. Mais do que conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, ele vai além, ele sobe mais um tanto na montanha, para que eu seja tomada da plenitude de Deus. Paulo está pedindo aqui agora, pedindo aqui para agora, e a gente começa a pensar, será que Paulo ele pede para essa vida que nós estamos vivendo na Terra ou lá para quando nós estivermos no céu? Né? De tão desafiador que é esse pedido. Né? E aqui, o risco que nós corremos, né, quando nós lemos esse texto, é de que a gente leia esse texto à luz das nossas experiências. Né? E eu preciso crer e entender que há sempre muito mais para experimentar do Senhor. Né? Eu nunca experimentei nada assim. Então, nós tentamos o quê? Muitas vezes nós tentamos domesticar esse texto, tentando colocar esse texto parecido com a nossa vida, né? E Paulo aqui, ele está falando de coisas extraordinárias que nós não ousamos pensar e que o Senhor está fazendo e ainda tem por fazer nas nossas vidas. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? Mas a plenitude de Deus, ela é Cristo. E é em Cristo que Deus se revela de forma plena, né? Então, que nós possamos conhecer o Senhor, provando dele e prosseguir em conhecer, né? Até que sejamos varão perfeito, até que estejamos com ele na glória. E ainda na glória, ainda na eternidade, nós vamos continuar conhecendo, né? Não é o fim quando nós estivermos lá. Né? Então, vemos isso, né, aqui em Efésios, né? Que quando ele fala que a plenitude de Deus é Cristo, nós vemos isso em Efésios, mas também nós vemos na carta aos Colossenses. E talvez isso se refira ao que ele fala antes, né? Conhecer o amor de Cristo e ser tomado da plenitude de Deus. Talvez seja a mesma coisa, mas com mais profundidade ainda. A plenitude de Deus vai nos tomando, né? E Deus, na sua misericórdia, por meio do que Cristo fez, num amor incompreensível, que desafia a nossa imaginação, nós vemos que nós estamos crescendo até a plenitude de Deus, né? Então, ele vem habitar em nós de maneira plena. E os efeitos disso, né, então, aqui ele termina nesse momento, né, com a plenitude, lá no versículo 19, nós vemos que a oração de Paulo é para que o Senhor venha habitar, para que Cristo venha habitar em nós plenamente, né? E os efeitos dessa habitação, arraigado, alicerçado, conhecendo, de provar, né, o Senhor em nós, refere-se a uma vida em santidade, né? E nós vamos ver esta vida em santidade, que é o resultado disso, os efeitos disso, nós vamos ver a partir do capítulo 4. E aí, então, para concluir, no versículo 20, né, que nós conhecemos bem, Paulo ele ora ao Pai pelo poder do Espírito, né, que só é possível através do Filho. Então, ele ora, né, aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitas vezes nós usamos esse texto, e isso não está errado, né? Porém, ele ainda vai além. Nós usamos esse texto quando nós pedimos algo pessoal, material, ou mesmo de saúde, ou algo, né, de força terrena, vamos dizer assim, e nós oramos para que o Senhor faça infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas quando nós vemos tudo isso que Paulo orou antes, e ele ainda vai e pede, e fala, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele já está pedindo coisas tão grandes do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Né? Então, nós vemos aqui que ele é poderoso para fazer ou para operar, né? Pois o Senhor não está ocioso, né? O Senhor está ativo. Ele é poderoso para fazer o que pedimos, porque ele escuta a nossa oração e responde. Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, porque ele conhece os nossos pensamentos, né? E às vezes nós imaginamos coisas que nós nem ousamos pedir e então deixamos de pedi-la. Ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque sabe de tudo e ele pode realizar todas as coisas. Ele é poderoso para fazer mais do que aqui, hiper além de tudo quanto pedimos. Olha quantos superlativos. Pois as suas expectativas são mais altas do que as nossas. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, ou ainda muito mais abundantemente, do que tudo quanto pedimos. Não é dada por medida racionada. Ele é poderoso para fazer muitíssimo mais, e aí vai no infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque ele é um Deus da superabundância. Né? Então, são superlativos que o Senhor coloca aqui, né? E essa, então, é a base da confiança de Paulo, a sua motivação. Paulo já tinha falado da plenitude de Deus, e diz que Deus pode fazer ainda mais que isso, conforme o seu poder que opera em nós. Então, onde está o poder do evangelho, meu irmão? Na restauração de vidas, né? No perdão de pecados, na restauração de vícios, mudança de atitude, capacidade de perdoar, amar o inimigo, ter paz em meio à tribulação, de não temer a morte e ser capaz de ficar firme. Olha o poder que opera em nós, que é o poder do evangelho. Onde está o poder do evangelho na minha e na sua vida? Onde está o poder do evangelho nessa igreja? Né? Então, nós vemos aqui, diante disso, que nós não podemos colocar o padrão abaixo disso que Paulo está orando. Né? Então, veja, quem nós somos em Cristo. Olha o quão grandiosas coisas o Senhor fez e faz, né? E colocou em nós e nos habilitou para que nós também façamos e respondamos a tudo isso. Né? E no 21, então, para encerrar, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Né? Deus compartilha, então, o seu poder conosco. Não para construir grandes templos, grandes ministérios para a nossa glória, mas para que ele seja a glória na igreja. Né? Lá em João 16,14 diz assim, quando Jesus está falando a respeito, quando Cristo está falando a respeito do Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, né? Então, aqui, ele faz todas essas coisas, compartilha do seu poder conosco, para que a ele seja a glória na igreja. O Espírito Santo nos é dado para glorificar o Filho de Deus, né? E essa glória será para todos sempre, por todas as gerações. Então, nós encerramos o capítulo 3 aqui, e na próxima aula, nós vamos entrar em Efésios 4, e então ali nós vamos falar sobre a resposta da igreja em relação a isso, a responsabilidade da igreja em relação a isso, o comportamento da igreja em relação a isso, né? E aí eu coloquei aqui que andeis, né? Porque aí, então, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, ele continua orando, mas agora a oração é que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então, no capítulo 4, nós vamos aí continuar e nós vamos falar desse novo momento, para que andeis. Eu encorajo você a
orar sobre essas coisas nessa semana, né, a meditar aí no capítulo 3 e então no capítulo 4, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.